E hoje nós vamos tratar de último ponto aqui da nossa linha do tempo, que fala do atual ministério de Cristo no céu. Na semana passada nós falamos que Jesus subiu ao céu, foi a ascensão de Cristo. Nós falamos aí algumas questões a respeito do seu reino, algumas questões que o próprio Jesus falou a respeito do seu retorno, do estabelecimento desse reino. E agora, no céu, ainda hoje, Cristo está lá, está vivo no céu, o nosso Salvador está vivo, não apenas de modo espiritual ali, mas em carne e osso mesmo, um corpo glorificado no céu, e ele trabalha ali no céu hoje. Então hoje, para terminar, nós vamos ver essa última parte, lembrando que alguns elementos aqui da nossa timeline, que seriam sobre o futuro, a vida de Cristo, aí pensando no que Jesus vai fazer ainda no futuro, a gente vai falar na nossa minissérie sobre escatologia no final do ano. Mas eu queria começar perguntando se vocês sabem quem é essa aqui. A Eterna. Todo mundo sabe que é a Eterna, né? A presente na Arca de Noé, passou pelo Êxodo, estava lá a Elizabeth II. E tirando os fãs aí de The Crown, tirando o pessoal aí que gosta da monarquia britânica, então a Bia, a Helena, né? Vocês sabem o que a rainha Elizabeth faz no uso de suas autoridades, no uso dos seus poderes reais? Vocês têm algum palpite do que ela é e do que ela faz? Cria dinossauros, né? Ela cria cachorrinhos lá, né? Se eles são dinossauros disfarçados, a gente já não sabe. É os mini mas o que a rainha faz? Agora falando sério, quais são as funções dela? O que vocês imaginam que uma rainha faça? Ela dirige todo o governo. De certo sentido, ela é uma chefe de Estado. Então ela tem prerrogativas reais ali como líder de Estado. Então ela é quem declara guerra, ela é quem declara paz. Ela é como, no caso da rainha Elizabeth, como ela é rainha da Inglaterra, do Reino Unido ali, ela também acaba sendo a líder da igreja anglicana. Então ela tem um papel dentro da igreja estatal ali. Além da Inglaterra, acredito que vocês saibam que ela também não é só rainha do Reino Unido. Ela é rainha de um monte de outros países. Inclusive, recentemente acho que foi Barbados, se não me engano, se tornou independente aí da monarquia inglesa. Mas, por exemplo, o Canadá, até onde eu sei, responde à rainha, a monarquia britânica. A Austrália, se não me engano, também responde à monarquia britânica. Além disso, a rainha, quem já viu a série lá The Crown vai se lembrar, que ela recebe aquela maleta vermelha, onde tem lá os documentos que ela precisa assinar, onde tem as leis que ela precisa aprovar. É claro que, especificamente no caso da monarquia britânica, o parlamento faz muitas coisas e a rainha só dá um ok, tipo, beleza, vai lá. Mas quem manda é o parlamento. Mas a palavra final, não tão decorativa como a gente possa pensar, é da rainha. Então a gente pensa na rainha da Inglaterra, a gente pensa numa figura só decorativa. Mas ela tem realmente atividades ali, ela realmente trabalha. Mas, quando nós falamos sobre o ministério de Cristo, a gente tem que lembrar que nós temos um rei que faz muito mais coisa do que a rainha faz. O rei, nosso rei celeste, nosso rei divino, Jesus lá do céu, ele não apenas despacha alguns documentos do seu gabinete celestial, ele faz mais coisas do que isso. Jesus não está no céu ali reinando apenas num trono decorativo, onde ele fica sentado, os anjos passam, ele fica olhando, acenando, e os anjos vão e voltam, e ele ouve alguns louvores angelicais, e ele acena, os anjos passam. Não é todo dia que a coisa é assim. Jesus está trabalhando no céu. O nosso rei é um rei que se envolve no trabalho, e está trabalhando hoje no céu. Está trabalhando por mim, trabalhando por você, trabalhando pela igreja, trabalhando em relação ao mundo inteiro, operando coisas no universo todo. O nosso rei é um rei ativo e não só decorativo. E hoje no céu, nesse trono, ele está lá trabalhando. Depois da sua ascensão, é dito que ele se assentou à direita do Pai, ou seja, ele assumiu uma posição de autoridade. Se vocês olharem os textos que eu listei aí, Efésios 1:20, vocês vão reparar isso. Vou pedir que vocês me ajudem aí, manuseando a Bíblia com relativa velocidade, para que a gente possa concluir o nosso estudo hoje. A ideia é que esse seja o nosso último estudo dentro dessa série, mas para isso eu preciso que vocês prestem atenção aí, participem ativamente, navegando aí pelos textos bíblicos junto comigo. Então, Efésios 1:20 mostra essa realidade. Cristo desfruta de uma posição de autoridade hoje no céu. Efésios 1:20 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade,
e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Destaque aí nas palavrinhas de Paulo, para Cristo ter sido colocado sobre todo tipo de autoridade. Ele tem uma autoridade suprema, máxima. Nenhum anjo, nenhum outro ser tem uma autoridade maior do que Jesus, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Outro texto que mostra isso é Filipenses 2,9. Se você virar aí as páginas da sua Bíblia, você vai ver que dos versículos 9 a 11, Paulo diz o seguinte, Filipenses 2,9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Notem aqui que quem promove essa exaltação, quem coloca Cristo nessa posição de autoridade é o Deus Pai. Diante de tudo que o Filho fez, diante de tudo que Jesus fez na sua obra redentora, ele, por assim dizer, ganhou o direito, vou falar disso mais para frente, mas ele ganhou o direito de ter essa posição de supremacia sobre tudo. Ele é o rei de toda a criação, o regente de toda a criação, mediante a obra que ele fez. O próprio Deus Pai concedeu essa honra, esse título, essa glória a ele. Se vocês olharem também 1 Pedro, vocês vão ver essa mesma realidade. 1 Pedro 3,22. 1 Pedro 3,22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Notem que todos esses textos enfatizam a posição de autoridade suprema de Jesus. Cristo, depois de realizar sua obra, depois de ser levado aos céus, ele tem essa posição singular de autoridade que foi concedida a ele. Ninguém, nem nada da criação é maior do que ele. Você talvez me diga, mas isso sempre foi assim. Jesus sempre foi Deus. Nunca houve nada maior do que ele, é verdade. Mas diante da obra dele, ele ganhou funcionalmente ele ganhou um destaque. Ele ganhou um direito de reinar ao redimir, ao promover a redenção, não só de nós os crentes, mas de todo o universo. A gente vai falar disso mais para frente. Eu acho que vai clarear um pouco o horizonte aí de vocês, as ideias de vocês a respeito disso. Mas o fato é que nós temos um rei. Nós temos um rei que está reinando. Não é por acaso que Paulo fala em Colossenses 3, que já que Cristo está reinando do céu, nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Porque o nosso rei está lá vivo, reinando e trabalhando ativamente ali. E para efeito aqui do nosso estudo, eu listei a atividade de Cristo, eu organizei a atividade de Cristo hoje em 3 esferas de governo. Já que nós estamos falando que ele é um rei, eu listei aqui 3 áreas, 3 esferas em que nós vemos esse governo ativo de Jesus. Ele, como rei, está governando do céu. E ele governa o universo, ele governa a igreja, e ele governará, mas desde já existe uma realidade disso, que já é experimentada, mas ele governará um reino milenar aqui na terra. O reino que ele disse que ele vai instaurar aqui. Mas desde já existem algumas realidades que a gente percebe no exercício desse governo. Então, em primeiro lugar, a primeira esfera de governo que você vê aí é o universo. Cristo governa todo o universo. Cristo sustenta todo o universo físico e espiritual. Voltem lá para Colossenses 1,17. Me acompanhem aí, façam aí um exercício de achar os textos bíblicos o mais rápido possível, para que a gente possa ganhar tempo. Vá marcando esses textos na sua Bíblia, para que você perceba essa realidade do ministério atual de Cristo. Então, ele sustenta todo o universo físico e espiritual. Colossenses 1,17 diz: ele é antes de todas as coisas. Aqui falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É interessante vocês lembrarem que lá nos nossos primeiros estudos da nossa série, nós estudamos os versículos 15 e 16, onde fala que em Cristo todas as coisas foram criadas. E aqui o texto fala que nele todas as coisas existem. A ideia aqui de subsistir é que ele é o sustentador de tudo. O universo não entra em colapso
seja na sua esfera física, seja na sua esfera espiritual, as coisas funcionam em harmonia, os planetas giram nas suas órbitas, os pássaros voam e têm alimento, a gente tem um ar para respirar, tudo isso acontece, desde a menor molécula até o maior ente do universo, o maior objeto do universo, tudo isso existe porque Cristo é quem sustenta isso. Quando o texto fala que nele todas as coisas subsistem, o texto está falando para nós que Cristo é quem sustenta e mantém a ordem de tudo. Tudo está em funcionamento porque Ele é a pessoa que do seu trono mantém tudo isso em ordem. Um paralelo com isso, que eu estava pensando enquanto eu fazia esse estudo, é que vamos pensar no microcosmos, vamos pensar na nossa realidade aqui da igreja. Nosso patrimônio é um patrimônio grande, não é? Nosso patrimônio é um patrimônio legal, prédio legal, várias coisas para fazer, portas que quebram, essas coisas aí acontecem, né? Equipamentos e tudo mais. Mas vocês devem se lembrar que há algum tempo atrás, quem era o chefe do patrimônio? Quem era o homem do patrimônio? O homem do macacão azul? O Renato. E o Renato era o sustentador do patrimônio. O Renato era a pessoa responsável por trocar uma torneira quando ela estava pingando, por arrumar uma fiação quando ela estava exposta, por resolver algum problema de algum banco, algum desequilíbrio ali. Ele era o responsável por manter tudo em ordem e funcionamento. Imediatamente depois que o Renato saiu, trocou de igreja, mudou para outra cidade, o que aconteceu com toda a sustentação da igreja? Desencaminhou tudo. Cadê o Renato? Cadê o Renato? E agora quem faz isso, quem faz aquilo, e corre um para cá, e corre outro para lá, e monta equipe, desfaz equipe, porque o sustentador do bom funcionamento da igreja não estava mais ali. Agora ele está em outra realidade. Agora com Jesus não é assim. Jesus nunca muda de cidade. Jesus nunca sai da igreja. Ele é o sustentador do universo. Ele não vai para um outro multiverso e abandona esse daqui. Ele é o sustentador de absolutamente tudo. As coisas estão em ordem porque Ele mantém tudo em ordem, porque Ele sustenta tudo, Ele deixa tudo em pleno funcionamento e em harmonia. É isso que o texto diz para nós. Se vocês olharem em Hebreus, no capítulo 1, vocês vão ver essa mesma verdade sendo repetida. Hebreus, capítulo 1. Versículos 3 e 4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O texto fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo poder dele, pela palavra poderosa dele. Ele é quem mantém tudo no lugar. Se nós temos ar para respirar, se nós temos comida para comer, se o nosso planeta está no lugar que tem que estar, se as estações continuam funcionando do jeito certo, se a chuva cai na época certa, tudo isso acontece porque existe um sustentador, existe alguém que controla todo o universo de modo poderoso. É isso que Cristo está fazendo lá no céu hoje. E a grande ironia é que tudo e todos devem sua existência ao poder sustentador de Cristo, mesmo aqueles que o rejeitam abertamente. Então talvez você seja uma pessoa que não está nem aí para Deus, não está nem aí para Jesus, não liga para isso, acha isso tudo uma grande besteira, mas ironicamente você está sustentado, você só tem vida, porque Ele, que você ignora, é quem te sustenta. Isso mostra a graça, isso mostra a misericórdia de Deus, como Ele é um rei universal, misericordioso e bondoso, porque até mesmo os seus inimigos dependem dele para respirar, e ele graciosamente deixa que essas pessoas existam, vivam, sejam até felizes em algum grau aqui nessa realidade, como prova da sua misericórdia. Todos nós acordamos hoje, é porque o sustentador do universo fez com que nós respirássemos ar e os nossos pulmões funcionassem. Cada célula do nosso corpo só está funcionando porque esse Rei universal, esse Rei celestial está lá fazendo com que cada célula funcione do jeito correto. Tudo isso é o que Cristo faz hoje no seu trono celestial. Inclusive, misericordiosamente, permitindo que os seus inimigos tenham vida e possam, inclusive com o ar que ele dá, blasfemarem o nome dele. Um dia ele vai trazer juízo sobre tudo isso.
isso é verdade. Mas por enquanto isso mostra a sua graça, a sua misericórdia. Henrique Maior. Tem uma parte do versículo que fala, tem se tornado maior do que os anjos. Fica estranho. Isso eu vou falar daqui a pouco. É o fato de não haver, o que Cristo fez, a obra de Cristo, fez com que ele tivesse uma autoridade absoluta, singular. Algo que nenhum outro anjo, nenhum outro ser poderia chegar. Não existe ninguém maior do que Cristo. Mas é algo que é destacado pela obra que ele fez. Eu vou falar disso daqui a pouco, mais para frente, certo? Sim. Mas mesmo sendo maior do que Deus, mas ele continua sendo igual. Não, ele não é maior do que Deus. Ele é Deus, ele sempre foi Deus. A questão é que para redimir a criação, para nos redimir, para consertar o problema do pecado, ele teve que se humilhar. E quando ele se humilhou, morreu na cruz, ressuscitou, tudo isso deu a ele um direito de posse pela criação. E agora ele vai governar a criação como um rei que adquiriu a propriedade dessa criação. E então não tem ninguém que tenha mais poder do que ele. É isso que o texto está falando. Nenhum ser, na terra ou no céu, é maior do que Cristo. É claro que isso já era verdade antes. Nunca existiu um ser maior do que Jesus, nunca existiu um ser maior do que Deus. Isso já era verdade. Mas agora é uma ênfase no que ele fez. Na relação de Deus com a criação, agora a criação tem um rei que não tem ninguém que é maior. Isso vai ficar mais claro mais para frente, quando eu explicar um conceito teológico que vai abrir o horizonte de vocês aí para compreender isso melhor, certo? Muito bem, dúvidas aqui nessa primeira esfera? Então, se você está aqui hoje, se você acordou hoje, é porque Cristo está sustentando o universo. Segunda esfera é a igreja. Aqui eu vou ler o texto, vou citar alguns versículos de cabeça para a gente não precisar ler todos aí. Mas uma segunda esfera de governo, onde Cristo atua, é a igreja. O texto diz assim: Cristo comprou a igreja com o seu sangue, é o que diz Atos 20, 28, que Deus comprou a igreja com o seu sangue. É por isso que os pastores devem valorizar o ministério pastoral, porque a nós foi dada uma igreja comprada com o sangue de Cristo. Sendo o líder, ou cabeça, que é a palavra bíblica que é usada para isso, o termo bíblico que é usado para isso, Cristo é o líder, o cabeça dessa instituição, como diz Colossenses 1,18. A igreja é comparada a um corpo, e a cabeça, o núcleo principal, ativo dessa entidade orgânica, que faz com que ela funcione e seja comandada, é a cabeça. Cristo é o líder, é o cabeça da igreja. Ele cuida diligentemente da igreja, chamando os eleitos à salvação. O que Cristo faz hoje? Ele chama os eleitos. Ele fala em João 10 que ele tem ovelhas de outro aprisco, e essas ovelhas ouvirão a sua voz e virão até ele. Então, se você é crente, um dia você ouviu a voz desse pastor que falou: venha para o meu aprisco. E esse chamado, essa voz doce que Cristo ainda hoje emprega no seu chamado à salvação, ainda continua acontecendo. Ele adiciona pessoas à realidade da igreja, à comunidade da igreja. Ele também intercede pelos crentes. Vamos ver esses textos ali, Romanos 8:34. Interceder pelos crentes, porque nós ainda temos, vocês devem se lembrar, nós temos um acusador que nos acusa dia e noite. Nós vemos isso ilustrado no livro de Jó, quando Jó, que era um homem temente a Deus, passa por tudo aquilo que passou, porque o diabo chega para Deus e fala: você viu Jó ali? Jó só está te seguindo porque você dá tudo para ele. E então há ali uma acusação de que Jó na verdade não era um homem tão fiel como ele parecia ser assim. E o diabo continua agindo desse jeito hoje para conosco. Mas nós temos alguém que intercede por nós diante de Deus constantemente, de modo que o nosso coração pode se acalmar. Olha aí que diz Romanos 8:34. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que nós temos um intercessor poderoso, ele está à direita de Deus. É uma grande autoridade intercedendo por nós. E essa grande autoridade foi quem garantiu, por sua morte e ressurreição, que nós tivéssemos certeza da nossa salvação. Então ele continua intercedendo por nós. Hebreus 7:25 fala uma verdade muito semelhante também a essa, enfatizando aí o aspecto intercessório de Jesus em nosso favor. Hebreus 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Cristo está vivo e está intercedendo por nós. Esse ministério não terá fim.
até o tempo em que nós estivermos livres da presença do pecado, vivendo eternamente com Deus ali na vida eterna, nós sempre teremos alguém que intercede por nós. E é o que 1 João 2 diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, quando nós pecamos, e é natural que nós pequemos, porque a gente ainda convive com a nossa natureza pecaminosa, nós podemos ter relativa tranquilidade que a nossa oração de arrependimento será ouvida por Deus, porque existe um advogado, um intercessor que está ali diante de Deus falando: olha, o arrependimento dele está incluso na obra que eu fiz por ele. O arrependimento dele tem eficácia, o arrependimento dele é real, e eu garanti isso pela obra que eu fiz por ele. Ele é salvo, ele não vai se perder por conta disso, ele não vai perder a salvação, nada disso. A obra que eu fiz garante tudo isso. Cristo intercede por nós constantemente, isso nos dá segurança, e ele está fazendo isso hoje. O diabo, seguindo o exemplo de Jó e olhando para o livro de Apocalipse, que fala que o diabo acusa constantemente os crentes, o diabo acusa você. O diabo tem o seu nome na boca dele. Ele fala: você viu o Érico pecou. Você viu a Sofia pecou. Não, a Sofia não peca. Não, às vezes você peca, né, Sofia? Você peca quando você pensa que você pecou, né? Aí você peca, né? Mas você viu o Gotinha pecou. Gotinha não foi na academia, pecou. Comeu batata frita, pecado. Você viu fulano pecou. O diabo tem o seu nome na boca dele, mas o próprio Cristo fala: isso que você está falando não tem cabimento nenhum. A minha obra por essa pessoa é completa, ele está lavado no meu sangue. O que você está falando não muda nada do status dele. E limpa a sua boca para falar dessa pessoa. A gente lembra até do Will Smith, né? Tira o nome da sua esposa da minha boca. Jesus falando: tira o nome do meu filho, tira o nome do meu irmão, tira o nome do herdeiro de Deus da sua boca, porque o que eu fiz por ele garantiu a salvação dele, e eu estou aqui constantemente intercedendo por ele. Além disso, Jesus também se faz presente. Em Mateus 28:20, o próprio Jesus fala: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos ter a certeza de que Cristo está conosco. Nós nunca estamos completamente solitários. Nós nunca estamos abandonados, mesmo nos momentos de tensão, mesmo nos momentos onde não tem mais ninguém, Cristo está conosco. A gente lembra das palavras de Paulo, quando diante do seu julgamento ele falou: olha, todo mundo me abandonou. Quando ele escreve 2 Timóteo, ele fala: todo mundo foi embora, a não ser um ali que ficou comigo, mas Cristo estava com ele. Cristo havia prometido isso e cumpre essa promessa. Então, nos seus momentos de solidão, quando você está na faculdade, todo mundo te atacando por você ser crente, você se vê encurralado ali, você tem que se lembrar que Cristo atua ainda hoje estando presente com todos os crentes, e Ele promete que vai fazer isso todos os dias, até o fim da história, quando então nós vamos habitar com Ele pela eternidade. Cristo também dirige os esforços missionários. Em Atos 16, nós vemos o Espírito de Cristo falando para Paulo não ir numa direção, mas ir em outra direção, para ir para outra cidade. Então Jesus está dirigindo os esforços missionários para que o Evangelho chegue nos lugares que é da vontade dele, no roteiro que Cristo quer que a igreja siga, que o Evangelho siga. Nós vemos também que Cristo concede dons. Se vocês olharem lá para Efésios 4, texto clássico aí a respeito dos dons espirituais, vocês verão isso. Efésios 4, versículo 8. A única diferença entre Jesus e o Will Smith aqui, claro, existem várias diferenças, né? Mas uma diferença que eu citei é que Jesus não é boca suja como o Will Smith foi, né? Claro, mas guardadas as devidas proporções aí, vocês entenderam a minha ilustração, né? Senão daqui a pouco vão falar na internet que eu tô falando que o Will Smith é Jesus. Não, o Will Smith é do amor, pô. É o quê? O Will Smith é do amor, pô. É do amor, sim. Enfim, vamos deixar aí as polêmicas da internet para os teólogos da internet responderem. Vamos lidar aqui com coisas sérias. Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, quando Cristo venceu na cruz, ele tomou os despojos ali de guerra e deu presentes aos homens. E quais presentes são esses? São as funções que existem na igreja, os dons que são exercidos na igreja. Olha o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Ou seja, Cristo é quem concede os dons. Se você tem um chamado pastoral, se você tem um chamado de evangelista, se você tem um dom de ensino, se você tem qualquer outro dom ali de cunho espiritual, consolo, encorajamento, todos os dons que aparecem ali, 1 Coríntios, Romanos, o texto fala que isso é Cristo que concede. Ele que é o dono da igreja, ele concede isso aos homens. Todo cristão Rodrigo. tem algum tipo de dom? Todo cristão tem algum tipo de dom. Errada a ideia de que o crente ele pode estar muito bem sem nenhum tipo de dom. Todos os dons são dados à igreja para a edificação da igreja. Você como crente tem algum dom. Você precisa às vezes descobrir qual é o seu dom, orar para que o seu dom seja mais evidente, mais aperfeiçoado. Mas Deus capacita todos os crentes com algum dom. Então nós vemos que Jesus continua concedendo dons. E mais, ele mantém a igreja pura. Em Mateus 18, no contexto da disciplina eclesiástica, ele fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Esse texto não fala sobre reunião de oração ou reunião que tem 2 ou 3 pessoas. Esse texto fala sobre disciplina. Quando o povo de Deus, mesmo que sejam 2 ou 3 pessoas, decidem que determinado indivíduo tem que ser colocado para fora da igreja como uma expressão de disciplina, Cristo está ali aprovando e participando daquele ato de pureza, daquele ato de purificação. E nós vemos isso também em Apocalipse 1, quando é dito para nós, na visão de João, que Cristo é aquele que anda entre os candeeiros. E o próprio livro de Apocalipse fala que os candeeiros são as igrejas de Apocalipse. E Jesus fala: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei o que está acontecendo nessa igreja. Se você não emendar a tua vida, igreja, eu vou tirar você daí. Eu sou o dono da igreja, eu tenho olhos de fogo, eu vejo tudo o que está acontecendo, eu ando na igreja. Jesus sabe o que acontece na igreja Batista Redenção. Ele está andando aqui, ele está andando na igreja batista de não sei lá onde, ele está andando na igreja presbiteriana de não sei lá onde. Jesus não é um líder negligente. Jesus não é um dono negligente. Ele não é alguém que tem um grupo ali de igrejas, uma propriedade ali e leva aquilo de qualquer jeito. Não, ele está atento a tudo que acontece na igreja. Absolutamente tudo. E não é por acaso que em cada igreja que é mencionada lá em Apocalipse ele fala: conheço as tuas obras, eu sei o que está acontecendo aí. Fique esperto, corrija o que você tem que corrigir. Legal isso aí que você está fazendo, muito bom, continua assim. Ele conhece a igreja, ele mantém a pureza da igreja. Portanto, a conclusão prática aí: mexer com os crentes é comprar briga com o próprio Jesus. Nós vemos na história de conversão de Paulo, que Jesus encontra ele no caminho de Damasco e ele fala: Paulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Paulo poderia falar: mas Senhor, eu nem estou perseguindo o Senhor está no céu, não tem como eu te perseguir. Mas Paulo perseguiu os crentes. Perseguir os crentes é perseguir o próprio Cristo. E eu, se fosse você, não comprava briga com isso. Não comprava briga com ele. Se você vem aqui na igreja, mas você despreza os irmãos, você não ouve o que eles falam, você não se importa com eles, você despreza eles, você vive uma vida de sujidades enquanto está aqui dando um sorrisinho de todo mundo, trazendo mal para dentro da igreja, eu preciso te lembrar que Jesus é um dono zeloso. Ele vai te botar para fora, ele vai tirar a impureza do meio da sua santa igreja, ele vai fazer isso em algum momento. Quando você vive uma vida que despreza o povo de Deus, você está mexendo com o dono da igreja. E com o dono da igreja não é brincadeira você mexer. A história de Paulo mostra isso para nós. Jesus falando: você está me perseguindo quando você persegue os crentes. Então a atividade de Cristo hoje no céu envolve o governo da igreja. Ele está atento a absolutamente tudo o que acontece. Ele não apenas está passivamente lá no céu, sentado no trono recebendo adoração. Ele está despachando do seu gabinete. Ele está concedendo dons aos homens. Ele está dirigindo a sua igreja, cuidando da sua igreja, zelando pela pureza da igreja. E é por isso que nós precisamos ter uma visão correta do ministério de Jesus hoje no céu, para que a gente tenha uma visão correta da igreja e o nosso papel dentro da igreja também. Então a gente viu que Cristo governa o universo, físico, espiritual, todos os poderes sujeitos a ele, e Cristo governa a igreja. E por fim, a terceira esfera aí de governo é o reino, mas aqui pensando no reino milenar, o reino que Cristo vai instaurar no futuro. Aí você fala assim: mas pastor, você falou de algo, o tema da aula é sobre o que Jesus está fazendo hoje, não o que Jesus vai fazer no futuro, é verdade, mas tem um aspecto desse reino que nós já percebemos hoje. O texto diz assim: Cristo já é rei sobre toda a criação.
direito conquistado por sua obra de redenção. Quando eu digo isso, eu quero deixar na mente de vocês um conceito teológico que perpassa toda a Bíblia. É um conceito chamado de soberania mediada. O que quer dizer isso? Quando Deus criou todo o universo, quando Ele fez toda a criação, Ele colocou Adão e Eva ali no jardim como representantes da sua própria autoridade. Eles eram representantes do próprio Deus, por isso que é uma soberania mediada. Mediada porque por meio dessas pessoas, Deus exerce o seu cuidado, a sua administração ali de tudo. O que acontece é que o pecado, quando entrou no mundo, atrapalhou, destruiu, desconfigurou essa soberania mediada. Agora o homem não representa mais a Deus nos termos que deveria. O homem agora é um mau administrador da criação. O homem agora é alguém que destrói a criação ao invés de cuidar da criação. Isso envolve os seus relacionamentos, a natureza, tudo mais. Então a história da redenção é a história da restauração dessa soberania mediada. Mas isso não vem mais por meio de seres humanos pecadores. Isso vem por meio de um homem. Quem é esse homem? Jesus. Um homem, existirá um homem, já existe na verdade esse homem, que vai restaurar essa soberania mediada aqui na criação. Alguém que vai reger esta criação como Adão deveria ter regido. Quem é essa pessoa? Jesus. A soberania mediada nos ensina isso, que um dia todo aquele estrago que o pecado fez vai ser revertido, e então um ser humano, um homem-deus, Deus-homem, vai reinar sobre toda a criação, de modo a restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu. E veja como o texto continua aí. O seu reino já foi inaugurado, mas ainda não foi plenamente instaurado. É o famoso já e ainda não. Jesus já é rei, por quê? Porque Ele já conquistou o direito pela redenção. Ele já é esse Deus homem, na sua encarnação Ele se fez homem, e agora Ele não apenas salva seres humanos do pecado, da condenação eterna, mas Ele também tem o direito de restaurar toda a criação, como Rei Supremo, como aquele a quem o Pai deu esse direito. Mas esse reino não está plenamente instaurado ainda. Não existe uma capital mundial em Jerusalém, não existe paz no mundo todo, as pessoas não obedecem a Jesus. Você sai na rua, você corre o risco de ser assaltado, mesmo com o vidro do carro fechado, eles quebram o vidro, levam seu celular. Você vive com medo, não existe paz, não existe esse reino de paz não foi instaurado ainda. Mas esse é o ainda não. Mas existe um aspecto de já. Cristo já é rei. Esse reino já foi inaugurado. Ele ainda não foi completamente instaurado. Isso que vai acontecer no futuro. Atualmente, Jesus aguarda o dia em que estabelecerá completamente esse reino de paz na terra. É o que dizem essas referências, Atos 11, capítulo 2, capítulo 3, Hebreus 10. E depois de vencer todos os inimigos em definitivo e fazer novos céus e nova terra, entregará tudo ao Pai. Veja esses textos aí, Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto aqui, ao longo da história da igreja, foi muito abusado, porque alguns diziam que em algum momento até o diabo ia ser restaurado, porque isso seria a reconciliação de tudo, no céu e na terra. Então no final da criação ia estar todo mundo de bem, se ia estar junto com o Hitler, junto com o diabo lá, no céu lá, porque o texto fala que ele vai reconciliar tudo. Mas não é isso que o texto quer dizer. De fato, Cristo vem como esse representante, como esse mediador da soberania mediada, e ele vai reconciliar toda a criação. Mas ele vai reconciliar a criação por meio da obra dele, nos crentes, reconciliar a natureza, a harmonia que existe ali. E aos inimigos, essa reconciliação não é uma reconciliação necessariamente pacífica. Jesus vai colocar a casa em ordem, mas com os inimigos ele não vai ter paz com os inimigos de ignorar as inimizades. O que Cristo vai fazer é subjugá-los como inimigos que são, e manter toda a rebelião que hoje existe no mundo, seja no mundo físico dos incrédulos ou no mundo espiritual do próprio diabo e dos anjos caídos. Toda essa rebelião será subjugada. Tudo isso será completamente subjugado. Essa é a reconciliação aqui. Não vai mais haver rebelião como existe hoje. Não vai mais haver mal na criação como existe hoje. Porque tudo será reconciliado por Cristo nesse sentido.
A questão é saber se você já está reconciliado de modo pacífico hoje, pela oferta dele, no sangue dele, na obra dele, ou se um dia você será subjugado. Aí eu, se fosse você, não esperaria esse momento, porque um dia todos vão se sujeitar a Cristo, todos. Alguns podem se sujeitar agora e desfrutar de amor, de paz, de um relacionamento amigável, harmonioso com Deus. Mas um dia, se você não aproveitar isso agora, um dia você vai ser subjugado na marra, na força. E é o rei que tem o cetro de aço, e com ele não tem papo, com ele não tem conversa, quando isso acontecer. Outro texto que mostra isso, a 2 Pedro 3,13, fala sobre a atual criação ser destruída por fogo, e então nós temos uma nova criação onde a justiça habita. Mas o texto que eu queria apontar para vocês aí, que eu acho que mais destaca essa questão da soberania mediada e nos aponta para esse ministério de Jesus, que já começa nesse já, mas ainda tem essa expectativa do ainda não, é 1 Coríntios 15. Esse texto é um texto que talvez passe despercebido por nós, até porque talvez a gente não entenda muito o que esse texto quer dizer. Mas à luz dessa realidade da soberania mediada, talvez você olhe para esse texto já agora com novos olhos. 1 Coríntios 15, 24 diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, no final da história, quando o reino milenar chegar ao fim, quando o diabo em sua última rebelião se levantar contra o reino de Cristo, de modo definitivo, Cristo vai subjugar todos os seus inimigos. Uma nova criação vai aflorar. Uma nova criação que é mediada por um homem, que restaurou tudo aquilo que o pecado destruiu. E então, nesse novo universo, criado em perfeição, sem a presença do pecado, então Cristo vai entregar esse reino a Deus Pai e vai falar: toda a obra está completa, tudo está concluído. Não só a obra de redenção dos crentes, que foi concluída na cruz, mas a obra de redenção de todo o universo está concluída. Na minha imaginação, e aqui é a minha imaginação, o meu lado C.S. Lewis aqui, as Crônicas de Nárnia, eu imagino toda a criação refeita, sem a presença do pecado, nós ali com corpos glorificados, e Cristo, como filho obediente que é ao Pai, ao plano do Pai, se sujeitando a tudo que se sujeitou e cumprindo perfeitamente a tarefa que foi dada a ele chegando ao Pai e no trono celestial, olhando para toda a criação e falando: pronto, tudo está restaurado. E eu entrego isso agora ao Senhor aqui. Essa tarefa está concluída. A soberania mediada foi plenamente restaurada. E agora toda a criação está em harmonia novamente, como deveria ter sido desde o Éden, mas o pecado atrapalhou. Então Jesus coloca toda a ordem na casa e então entrega isso ao Pai, concluindo toda a tarefa de redenção, que não diz respeito só apenas à nossa salvação como indivíduos, mas à remissão, à redenção de toda a criação. E aí o texto fala que Deus será tudo em todos, ou seja, não haverá mais pecado, não haverá mais espaços ali a serem preenchidos, tudo estará em perfeita harmonia, em perfeita ordem novamente. Então essa é a nossa expectativa futura, esse é o ainda não desse reino. Mas desde já Cristo tem o título real, ele é o rei, que por direito reinará aqui na terra. E no futuro, em alguma data que nós não sabemos ainda, ele vai estabelecer esse reino aqui. E um dia vai completar absolutamente essa restauração da soberania mediada como rei divino humano que é. Então, a gente voou aí, mas percebemos essas três esferas do governo de Cristo: o universo, a igreja e o reino milenar. Lembrando que desde já ele está no céu, apenas aguardando o momento em que isso vai acontecer. Aí, à luz disso tudo, nós vemos então que Jesus não é apenas um rei decorativo. Jesus não é apenas um rei que está lá como um monarca que fica sentado recebendo adoração de anjo e não faz nada. Ele está trabalhando.
e está esperando o dia em que vai trabalhar mais ainda, mas desde já ele está atuando na igreja, no universo, e como rei um dia governará a terra. E com isso, nós então chegamos ao fim da nossa série. Terminamos aí a nossa jornada pela vida de Cristo. Foi a maior série do Darash, batemos recorde aí. Nós começamos essa série em 19 de setembro de 2020. Os meninos nem estavam aqui ainda, né? Quando a gente começou essa série, já estavam já? Já estavam? Ele já estava? Eu cheguei na época que estava falando, eu acho que cerca do passado, alguma coisa assim. Certo. Então, o Rodrigo Ricardo não estava, o Matheus Thiago não estava. Faz bastante tempo isso daí. Foi logo que o Darash voltou às reuniões presenciais e nós estamos terminando hoje. Parece que é coisa de sepultura, né? Parece que é morte, né? Nasceu e morreu. Mas eu queria só destacar para vocês que isso foi um feito, uma realidade para nós do Darash que não tinha acontecido antes. Foi uma série muito longa, a gente nunca teve uma série tão longa. Em termos de produção foram mais de 500 slides. Então quando você me pediu os slides, me manda os slides, eu falo, olha, você tem que ter alguns teras aí no seu computador para caber tudo que eu vou te mandar. Porque a gente produziu muito, a gente caminhou por muita coisa. Se vocês lembrarem da nossa linha do tempo, a gente só não viu esse último quadrinho que nós vamos ver no final do ano. Precisa dar um break, né? Precisa mudar um pouquinho os ares ali, mudar algum outro assunto. Mas a gente viu a existência e a atividade de Cristo na eternidade passada, Ele participando da criação, sempre existindo. Nós vimos Cristo pré-anunciado no Antigo Testamento, por meio de profecias, símbolos e da própria história da redenção. Estudamos aí o período intertestamentário que serviu de pano de fundo para tudo que foi desenvolvido nos Evangelhos e no Novo Testamento. Império Persa, grego, o grego dividido, período dos Macabeus, o Império Romano. Nos Evangelhos, onde a gente demorou bastante tempo, a gente viu desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão, e hoje concluímos aí falando do atual ministério de Cristo no céu. Então, foi uma jornada longa, mas particularmente foi uma jornada que me levou aí a alguns lugares que eu nunca tinha ido antes, e que eu espero que tenha sido bom para vocês também. Agora, olhando para essa linha do tempo aí, se vocês puxarem na memória, são só 500 slides, todo mundo lembra disso. Se vocês puxarem na memória, qual foi o período aí que vocês mais gostaram? Qual que você lembra que te marcou? Falar assim, olha, eu lembro de uma coisa disso daqui que me marcou. E aí? Olha aí para a linha do tempo, vocês têm que lembrar de alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Senão eu vou estar jogando 500 slides fora, né? Alguma coisa você vai lembrar. E aí? Nascimento? Por que te marcou isso aí, mãe? A gente estudou aí esses aspectos do nascimento de Jesus, do Natal, 25 de dezembro, tudo isso daí, né? O milagre da encarnação, a gente dedicou bastante tempo a isso. O nascimento, eu concordo com você, foi uma das partes que mais me marcou também, porque Deus se fez um bebê. E esse Deus que sustenta o universo, continuava sustentando o universo, mesmo não conseguindo segurar o próprio choro. Então a encarnação é muito bonita. O que mais? E aí, meninos? Interbíblico. Oi? O período interbíblico, Brenner, te chamou a atenção? Por quê? Porque vê como é que Deus dirige a história ao longo dos anos até chegar no nascimento de Cristo. Ele preparou todo o contexto para quando Cristo chegar, para Cristo chegar, né? Sim, isso foi uma coisa bem interessante para mim e bonita. Porque ele não deixou nada jogado assim. Mostra que ele é um artista e também meio que um diretor de um filme. É um diretor detalhista. Sim. E soberano. Prepara tudo para o momento que as cortinas sobem. Não tem nada em desarranjo ali. Paulo, ia falar alguma coisa? Eu gostei bastante da ressurreição. Da ressurreição? A ressurreição nos encoraja, né? Nosso rei está vivo, ele não está morto. Tem aquele hino lá, né? Porque vivo está, o amanhã enfrenta. Essa é a versão certa, a outra versão é muito light, né? Porque ele vive e posso crer no amanhã é muito light. O legal é, porque vivo está, o amanhã enfrento. Ou seja, amanhã é difícil, é cheio de tribulação e de problema, mas ele está vivo. Então isso nos encoraja. O nosso rei está vivo e está governando no céu. O que mais? Maurício. Gostei da criação de tudo, porque me lembrou uma outra referência. Ele fala que ele é o alfa e o ômega. Então ele é o princípio de ter criado tudo, e eu sinto o começo, o
meio, que é a cruz e o fim. Ou seja, ele, de fato, toda a história subsiste nele, do começo ao fim. Ele é quem cria e ele é quem também redime. E no final é quem entrega tudo redimido para o Pai. Fala, ó, tudo completo. O plano foi perfeitamente executado. Eu espero que vocês vejam que essa linha do tempo é um plano. Isso aqui foi um plano traçado antes de tudo existir, quando só Deus existia. E esse plano está sendo cumprido em detalhes ao longo da história. Isso tem que nos deixar numa posição de humildade e de obediência completa a Deus. Porque ninguém poderia fazer isso, só Deus poderia fazer isso. O que mais? Vitão. Eu gostei do período intertestamentário porque eu acredito que é uma identificação das pessoas que viveram esse período com a gente. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que as coisas estavam acontecendo o tempo inteiro, mas houve um período bem longo entre as profecias do Antigo Testamento e o cumprimento delas no Novo, e essas pessoas não estavam assim, elas não foram dignas de nota, digamos assim, nesses anos. Elas tinham uma parte da palavra revelada, mas elas tiveram que esperar longos anos para ver algo se cumprir. E a gente está numa situação bastante parecida. A gente tem a revelação completa agora, mas também a gente está num período intertestamentário, digamos assim. A gente está esperando coisas se concretizarem ainda, coisas se está cumprirem. esperando o restante se concretizar. Isso é verdade, ou seja, isso já aconteceu na história. Então isso não tem que nos levar ao ceticismo. É só uma questão de paciência, como Pedro fala. Sejam pacientes. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. No momento certo, Cristo vai voltar. É um bom paralelo. O que mais? Última opinião aí. Quem vai falar a última? A última da série, hein? Agora a gente nunca mais vai falar sobre isso. Não. E aí, quem vai ser a última pessoa? A última palavra? Vocês estão com vergonha de ser a última pessoa? Fala aí. Morte. Hã? Morte. A morte, Rodrigo Ricardo? O que se passou para a gente ter essa vacina é respeitável. Tudo isso daqui que a gente viu, e ainda coisas que veremos no futuro ainda, né? Tanto veremos com os nossos olhos como veremos na nossa série. Tudo isso daqui só aconteceu porque Cristo veio ao mundo e morreu. O Natal só existe para Páscoa. O objetivo do Natal é a Páscoa. O Natal em si é bonito, é um milagre, mas é a Páscoa, é a morte de Cristo que nos redime, que nos salva e que garante que todo esse plano realmente tem eficácia. Aí é a segurança que nós temos, né? Porque Cristo morreu por nós. Então, se todo esse plano deu certo até aqui, ele vai dar certo ainda no futuro. Se eu creio nele como Salvador, eu preciso ter medo de que talvez eu morra e não vá para o céu? Não, tenho segurança. É um plano perfeito, executado pelo próprio Deus. Muito bem, então com isso nós terminamos aí a nossa série. Quem está acompanhando pela internet só viu o finalzinho, mas quem sabe um dia, daqui a umas 3 gerações, a gente não repita essa série de novo, e aí os filhos de vocês vão estar aqui e vão participar disso. Eu não sei mais se você pastor de jovens, talvez seja algum de vocês aí falando aqui, enfim, só o diretor da história, o dono da história sabe disso. Vamos terminar orando então? Henrique, ficou claro para você aquela questão que você tinha perguntado no começo? Ficou? Isso, essa restauração que só Deus homem pode fazer. Mário, entendeu? Ficou claro também? Legal. Então vamos orar terminando, e é a nossa última oração dessa série aí. Vamos agradecer por tudo que aprendemos e pedir pelas novas séries de estudo que virão. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que é tão rica, agradecemos por tudo que pudemos aprender a respeito de Cristo. Nós agradecemos, Pai, porque nós estamos falando do nosso Salvador, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do que o Senhor revelou ao longo da história, do que o Senhor revelou acerca do caráter de Jesus na Sua palavra. E nós queremos, Pai, cada vez mais ter um amor maior, um amor mais intenso, um relacionamento mais próximo com o nosso Salvador. E agora, Pai, nós temos tanto conhecimento dele, tanto conhecimento que foi adquirido ao longo desses meses que nós estivemos nessa série. É claro que foi só uma gota diante do oceano que a Tua palavra diz a respeito de Cristo e diante da imensidão de outras informações que nós nem conseguimos entender, nem temos acesso, dada a infinitude, a transcendência do Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque esse plano maravilhoso que foi traçado desde a eternidade realmente se concretizou, tem se concretizado e se concretizará na história.
Nós agradecemos porque isso não é algo distante de nós, é algo próximo. Cristo morreu não apenas para redimir a natureza, para restaurar as relações da criação, mas Cristo morreu para restaurar o nosso relacionamento com o Senhor, que o pecado destruiu, e nós louvamos ao Senhor por isso. Se há alguém aqui que ainda não crê nessa obra maravilhosa, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, é a nossa súplica, porque cremos na sua soberania, cremos no seu poder, cremos na obra de Jesus Cristo na cruz. Cremos que Ele é o Rei, que devemos obediência a Ele, e que um dia Ele reinará aqui, e estaremos, Pai, finalmente livres do pecado, livres da presença do pecado, e desfrutaremos a vida eterna ao lado do Senhor, pela execução desse plano maravilhoso que é a história da redenção. E é em nome do nosso Salvador, que intercede por nós no céu, que continua cuidando de todo o universo, cuidando de cada detalhe da nossa vida. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.